E aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Vitor Salvador e hoje iremos falar de algo muito importante para a planificação, o sal. O que acontece no nosso meio é que as pessoas ficam com muitas dúvidas se elas precisam colocar sal na receita ou se toda receita vai sal. Então nós vamos ver o funcionamento do sal dentro da massa. O sal ele tem três funções na massa. Um é sabor, outra é reologia da massa e outra é o metabolismo do fermento. Muitas pessoas usam o sal para dar sabor à comida. Particularidade minha, eu gosto de usar o sal para poder equilibrar a comida e não deixar ela salgada. E no pão não é diferente, eu gosto de usar o sal para equilibrar o sabor dele, pois quem dá o sabor pro pão é a fermentação. O sal na química ele é um cloreto de sódio. O cloreto é um átomo de cloro e o sódio é um átomo de sódio. E a junção desses dois átomos ele se dá pela dissolução em água. Como que chega esse sal na tua casa ou na cozinha que você trabalha ou na padaria que você trabalha? Ele é coletado pela água do mar. Então, existem tanques bem rasos que as pessoas fazem para coletar essa água do mar e vai coletando essa água. Então, ali ela vai acumulando esse sal. E daí esse sal ele passa por um processo de maturação. Eles deixam esse sal secando. E deixam esse sal por 40 dias secando, até que recolhem esse sal e eles colocam para fazer a moagem desse sal, que é o sal refinado que a gente usa no dia a dia. No processo do sal, eles têm que colocar iodo. Esse iodo ele vai nos ajudar muito no nosso organismo, pelo controle da tireoide. Então, o Brasil ele colocou uma lei que todo o sal nacional, e até que o sal que vai entrar no Brasil, ele tem que ter isso. Por quê? O sal é uma alimentação básica do ser humano. Toda pessoa tem que ter sal no dia a dia. Então eles colocaram esse iodo para poder ajudar o nosso organismo a controlar a tireoide. Uma curiosidade, na farinha também ocorre a mesma coisa. Todas as mogeiras elas são obrigadas por lei a adicionar ácido fólico. E esse ácido ele vai ajudar na gravidez, reduzindo o risco de ter deficiência no cérebro e na coluna vertebral. Voltando ao sal, vamos ver a reologia da massa, mas antes a gente tem que saber o que é reologia. Reologia é um estudo feito no trigo, que vai ver se ele é mais extensivo, se ele é mais elástico, o quanto ele aguenta de fermentação, o processo de fermentação dele se é rápido ou devagar, o W dele se é alto e baixo. Quando misturamos água, farinha e acrescentamos o sal ele é muito eletrostático. A eletrostática é quando uma matéria ela tem o poder para puxar ou para empurrar a outra matéria, com o positivo e o negativo. No caso do sal, ele tem o poder de puxar a água e auxiliando assim no desenvolvimento do glúten e deixando a massa mais elástica e mais firme na estrutura dela. Depois de ter batido a massa acrescentando fermento, sal e água, a gente deixa essa massa parada. E ali ela vai começar a ter um trabalho fermentativo, criando bactérias láticas, deixando a massa mais ácida, e criando fungos e tendo uma liberação de CO2 da massa que vai crescer a massa. Mas para estragar toda essa festa entra o sal na conversa. O sal ele vai fazer o trabalho de controlar o pH, então ele vai aumentar o pH da massa. Então vai ter ali uma competição entre as bactérias e o sal. As bactérias elas querem deixar o pH da massa mais ácida e o sal quer deixar a massa com pH mais neutro. Essa briga ela é boa porque você controlando o pH da massa, você controla a proliferação de fungos. E controlando essa proliferação de fungos, você controla a liberação de CO2. Então, o crescimento da massa. Você tem um crescimento um pouquinho mais lento para você poder trabalhar. As bactérias láticas, elas têm uma grande resistência ao sal. Claro, usando em pouca quantidade na massa. Tanto bactérias láticas e o fungo vão aguentar muito bem o sal.
E no final vão dar um sabor sensacional que só a fermentação dá, que é a acidez, o aroma, aquele sabor incrível. E o sal ele vai entrar para poder equilibrar tudo isso. Todo esse sabor ele vai dar aquela equilibrada em tudo isso. Por que eu falei sobre sal nesse vídeo e não falei sobre dobra, hidratação, qual é a hidratação ideal, fermentação ideal? Eu como padeiro, eu acredito que são os pequenos detalhes que fazem a grande diferença no nosso dia a dia. Às vezes a gente ignora esses pequenos detalhes no dia a dia e não presta muita atenção nisso. Só que, na realidade, o que vai trazer e fazer um pão muito bom são pequenos detalhes. E acertando esses pequenos detalhes, no final a gente vai fazer um pão excelente. Então você que gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E se você não gostou, mostre para os teus amigos, talvez ele goste. E até a próxima.